E aí, pessoal, mais uma fritada assim. Mais uma vez com esse meu amigo, o melhor intensivista que eu conheço, Vinícius Zoffoli, professor aqui da SIM, sócio, amigo, padrinho, meu compadre. E é o seguinte, aqui você já sabe, a gente coloca o nosso professor querido contra a parede e ele que se vire. Então, tá pronto? Bora. Mais uma vez. Está de plantão, sala de emergência, vem seu barulho da ambulância. O pessoal já fica meio assim, não estava esperando ninguém e entra correndo. Você já ouve pelo barulho da maca, que as pessoas estão em pânico. E aí chega uma senhora de 78 anos, tá? Vem trazida aí de uma casa de repouso, porque ela estava rebaixada, tudo. E aí ela chega, falam que ela tá mal, não tá respondendo direito. E é isso. Você vê que ela não tá parada, tá? Essa é a primeira coisa que eu ia falar. Eu falei, não tá respondendo, ela não tá parada. Ela tá se mexendo um pouco, ela tá acordada, tá um pouco, não tá agitada, mas ela tá se mexendo, desconfortável, olho fechado. Chegou, você rapidamente, a equipe tá treinada, monitorizou. Beleza. Tá? Na monitorização, você vê que ela tá com uma frequência de 140 e uma PA 6x3. Tá bom. Valendo. Perfeito. Gente, a primeira coisa que eu sempre falo assim, quando você tá num ambiente estressante, fique em paz, porque a pior coisa que pode acontecer é ter uma parada e você sabe o que fazer durante a parada. Polêmica! Lógico que você não quer que seu paciente pare, mas esse é o pior cenário possível e você sabe o que fazer. Tá? Então, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Chegou o paciente, tá meio ruim, assim, não tá respondendo, né? Checa o pulso, como você falou, ela não tá parada. Segunda coisa, gente, se o paciente não tá parado, você vai para o Moved e para a história ampla. Pronto. Qualquer paciente, pode ser uma unha encravada, pode ser um infarto. Você vai para o Moved e história ampla. Você vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, o M de monitorização, a nossa paciente já está monitorizada, né? No caso, cardioscopia, né? Frequência respiratória, temperatura, oximetria, PA, mas eu gosto de botar o destro como um sinal vital e nesse caso ajudar bastante ter o destro. Então vamos lá, fala devagar que eu vou te dando os dados. Bom, PA, você falou? 6,3. Frequência. Frequência de? 140. Frequência respiratória? 28. Temperatura? 37,4. Saturação? 85. Beleza. E a glicemia capilar, ou destro, ou HGT? 190. Beleza. Então, ela não está rebaixada, não está mal, não está rebaixada por uma hipoglicemia. Isso já tranquiliza a gente e era uma coisa que, se tivesse presente, a gente poderia reverter. Né? Até que, se prova contrária, ela pode estar rebaixada por causa dessa PA ou por causa da hipoxemia. Vamos seguir no nosso Moved. Porque a gente sempre fala, né? O cara chega rebaixado. Não adianta você ver reflexo de tronco se o cara tá num absurdo choque, né? Exato. Não adianta... Até porque ele pode estar sem alguns reflexos de tronco por choque, por hipoxemia. Então, vamos passar para o nosso resto do Moved, né? Então, o O é de oxigenação, né? E eu gosto de falar suporte ventilatório. Tem gente que chega gaspando e tem que ser entubada, não tem discussão. Tem gente no O que não precisa de oxigênio. Essa nossa paciente, a gente já viu que talvez precise de algum oxigênio. Eu botaria a máscara não inalante ligada na fonte de oxigênio já para ela de cara, nesse caso. Com isso, ela satura 100%. Beleza, tiramos a hipoxemia da frente, né? Além disso, eu vou fazer o V. Então, alguém pega para mim um acesso venoso de cada lado, calibroso, né? Pego. Se tiver. A gente aproveita que pegou esse acesso, já colhe uns tubos, ainda nem sei para o que eu vou mandar, mas já colhe uns tubos de exame. A gente já pensa para onde a gente vai mandar esses exames. A enfermagem já separou aquela fila de tubinho colorido para você com tudo. Aí ela pergunta, que exame que você quer? Cara, coleta, pega tubo para tudo. Aí você fala, ela fala assim, um coágulo também, já coletei. Aí você fala, pode crer, verdade. Pode crer, verdade. Gaso, também. Boa, também, bem lembrado. Boa. E, gente, manda 2 para bioquímica, tá? Sempre. Porque tem coisas que você precisa sem tubo separado, tipo calciônico. Aí, beleza. Você tá no V. E eu gosto de falar que o V também é suporte
hemodinâmico. Além de veia, é suporte hemodinâmico. E se você viu que a sua paciente está hipotensa, né, tá passando um monte de coisa na cabeça, será que é sepsis, será que é hipovolemia, será que é o coração, será que é... Cara, se a paciente está hipotensa, mete ela num trem, porque isso já aumenta um pouco o retorno venoso, né? Se for esse problema, a pressão já sobe na hora. Legal, hein? Como essa paciente... Só uma coisa, eu falei legal aqui, mas veja, pessoal, ele não está sugerindo que você ponha sua paciente num trilho e mande ela embora. Explica aí o que você quis dizer. Depois caiu minha ficha que você falou aí, um apelidinho. O trem é a posição de trem de Lemburgo, gente. Pega a cabeça da paciente, põe ela meio que com o pé para cima, a cabeça para baixo na maca. Lógico que tem macas que a única coisa que faz é isso. Né? Ela tá em potência, põe ela num trem, manda ela pro próximo hospital. Aqui não atendemos choque. Fim do episódio. Então, se a gente está com uma maca que é possível botar paciente em posição de Trendelenburg, com a cabeça para baixo, o pé para cima, eu já faria isso, né? E mesmo, eu acho que nesse momento inicial não tem que ter muita ciência em relação ao diagnóstico diferencial do choque nesses primeiros segundos, minutos, né? Cara, põe um volume para correr, a maioria dos choques é hipovolêmico ou séptico, e mesmo no paciente séptico tem uma razoável chance do volume resolver. Então, assim, põe para correr um ringue lactato aberto. Quanto? 500 ml enquanto eu acabo de fazer a avaliação. Já põe para correr. Pede para alguém preparando a nora, porque não vai ser imediato, magicamente a nora está pronta, né? Mas o soro provavelmente sim. Então, deixa esse soro correndo. Pede para alguém preparar uma nora. E a gente continua, o nosso Moved continua amplo enquanto alguém já está fazendo isso, né? Eu ainda não tenho nenhum ultrassom na minha mão para fazer uma avaliação. Você sabe que a minha veia de cardiologista aqui tá palpitando, sim, né? Sim, mas eu vou justificar. Tá palpitando porque, assim, eu tô pensando aqui, cara, e se for cardiogênico? Porque é basicamente 90% do que eu vejo. Se for cardiogênico, esse voluminho aí, será? E aí? Não, então, eu acho assim que nesse momento a gente joga pelo mais prevalente, entendeu? Até a gente ter o eco para poder fazer uma avaliação mais pormenorizada, acho que a gente peca pelo que é mais prevalente, que é a hipovolemia sepse, e deixa correndo, enquanto a gente acaba o nosso Moved, né, que falta o E e o D, e enquanto a gente faz a história ampla, né? Esse E, o que eu vou mandar de exame, vai depender da minha história ampla. Então aqui não adianta, eu tenho que ir coletando a história do paciente. E aí a história ampla a gente roubou do trauma, mas o A vai ser de ambiente do trauma. Seria, qual é a queixa? O que ela fala, a família fala? Morava numa ótima casa de repouso. Beleza. Não era uma paciente dependente para BVDs, pelo contrário, ela é independente para ABVDs e dependente para AIVDs. Beleza. E ela vinha meio quietinha nos últimos dias, ficou um pouquinho confusa, e hoje de manhã, quando foram ver, ela estava desse jeito que ela chegou. Beleza. Aí no A, ela tem algum antecedente? Ela é hipertensa, ela é diabética, ela já colocou um stent há 10 anos atrás, só estou te dando medo para você pensar que é cardiogênico. E é isso. E tá lá, mas isso tudo é história antiga, tudo bem compensado. M de medicações. Ela usa Celozoc, uma dose baixinha, ela usa hidroclorotiazida, ela usa glifage e ela usa dapagliflozina. Beleza. Vocês viram que eu acabei falando A de antecedente, quando na verdade o P que é de passado médico, mas isso faz parte, o importante é perguntar tudo, né? O L, gestão de líquidos, aqui não, a gente ignora, mas todo mundo é estômago cheio na emergência. E o A de alergias? Ela não tem alergia. Beleza. Fazendo amplo, a gente começa o nosso exame físico. Reparem que até agora eu estava fazendo o Moved e perguntando as coisas para paciente, e agora eu vou começar o exame físico. Uma coisa legal, só que eu acho que você falou que pra gente é meio, entre aspas, óbvio, porque a gente está habituado a conversar na mesma língua sobre isso, mas o nosso ampla modificado, só falando rapidão pro pessoal. Então, boa. Atual, medicação, passado e prenhez, boa. Que é pregnancy, mas a gente traduziu, que é sempre lembra de perguntar se mulher em idade fértil tem chance de gestação, PED beta. O last meal, que na verdade eu fiz uma modificação, não sei se eu te falei para mim, que é lícitos, perguntar se é tabagista ou etilista, e alergias. Perfeito. Então, perguntou tudo isso, ou seja, te dei a história aqui que não te ajudou em nada, porque essa é a ideia. A famosa runheira AE. Exatamente. E
gente, vocês viram que aqui é muito comum a gente esquecer alguma coisa e um lembrar o outro, e isso a gente sempre reforça, né? Que na sala de emergência você, em geral, não está sozinho. Então é legal você estar aberto a ouvir a opinião dos outros, do enfermeiro, do acadêmico, de quem está passando no corredor. A gente que trabalha. É importante ouvir a opinião de todo mundo, porque às vezes alguém vai te dar uma sacada que você não pensou. A gente que trabalha em serviço acadêmico, isso é muito interessante. E tem que ser um equilíbrio. Sala de emergência é para ser um lugar organizado e silencioso. Ser silencioso não significa que as pessoas não podem dar input, pelo contrário. O que eu sempre falo, reforço, tem que todo mundo dar input passando pelo líder. Sim. Então não é, faz tal coisa. Não, chega. O que você acha de tal coisa? Porque cara que está organizando a situação. Todo mundo ajuda sem causar caos. Exato. Beleza, aí chegou sua senhorinha, desculpa. Não, e aí exame físico. Exame físico, o que você quer? Ó, a primeira coisa que eu vou fazer... Né, Só, desculpa te interromper, mas aqui, com essa ausência de história, choque AE, o que está passando na sua cabeça em termos de prevalência? Ó, com essa história de ser uma idosa que está numa casa de repouso, a principal coisa que você passa na minha cabeça é infecção. Tá? Infecção causando já disfunção, pelo menos neurológica, aí, parece, ainda não fiz formalmente nada, mas parece estar mais rebaixado, talvez um delírio hipoativo. Delírio hipoativo, parou de tomar água, está me passando pela cabeça um quadro de sepse, com disfunção pelo menos neurológica e hemodinâmica. E respiratória, né? E respiratória, eu estava desaturando, e um componente aí de hipovolemia que é muito comum nessa população idosa, que passa por que perde a independência para ir lá e tomar água. Então, as duas principais causas de choque na população geral, que é hipovolemia e sepse, no seu caso, você já está achando que é também por aí, né? Eu estou pensando por aí até esse momento, antes de examinar a paciente e fazer qualquer exame. No choque AE. Choque AE. Então, hipovolemia, que pode ser hemorrágico ou não, choque séptico, o que mais que poderia ser? Então, passando pelos choques que a gente tem, a gente está falando aqui de distributivo, né, que é o principal. A gente está falando de hipovolemia, que pode perder para fora, pode perder para dentro, né? Pode perder sangue para fora e para dentro, pode perder líquido para fora, diarreia, vômito, ou para dentro também, pancreatite, etc. Né? A gente também tem os choques cardiogênicos, né? Lembrar que essa nossa paciente já ganhou um stent em algum momento, né? Então, será que ela tem disfunção, né, de VE? Será que não? A gente também tem que pensar nos choques obstrutivos, e aí a gente tem vários, né? Então, tá tudo isso passando pela minha cabeça. Não tem motivo para pensar em outros tipos de choque distributivo que não séptico. Por exemplo, o neurogênico, não teve histórias de trauma, não teve nada do tipo. Tem outros choques que a gente não está comentando, ficaria nesses por enquanto. Fechou. Exame físico, o que você quer? Bom, a primeira coisa, se ela está rebaixada, né, eu vou dar uma olhada no nível de consciência dela, no Glasgow, né, e ver também se ela está protegendo via aérea. Como é que está o Glasgow dela? Vai me perguntando, vou te... Ela tá de olho aberto agora? Olho fechado. Tá. Se eu chamo ela abre o olho? Abre. Abre o olho, beleza. Então ela tá ganhando aí um 3 de abertura ocular. Né? Eu pergunto para ela o nome dela. Ela consegue falar? Não. Ela emite algum som? Emite gemidos. Ela emite gemidos incompreensíveis. Incompreensíveis. Tá, então aí ela vai ganhar um 2 de resposta verbal. Né? Então até agora a gente está com 3 mais 2, estamos com 5. Eu peço para ela apertar minha mão, ela aperta? Não. Não aperta. Eu peço para ela apertar minha mão com o outro lado, com a outra mão não dela. Também. Não também. Isso é importante para ver se a paciente, por exemplo, não está com déficit neurológico, né? E aí, ainda no Glasgow aqui, eu já começo a pensar, já estou no M do Glasgow e já vou fazer estímulo doloroso. Mas estímulo doloroso para valer, cara. Aí, por exemplo, eu não vou fazer em você, mas o que eu faço? Eu pego a mão do paciente e eu vou fazer... Ai! Localiza estímulo, né? Eu pego, eu faço uma prensa assim e aperto assim. E aí o que eu vou fazer? Eu vou estimular os dois lados do paciente, as duas mãos, as duas pernas, e eu vou fazer também o estímulo central, né? Apertando aqui a órbita para cima, assim. Ela localiza o estímulo. O que você quer dizer com isso? Quando eu aperto essa mão, ela retira? Retira. Do outro lado, retira? Retira. Na perna, retira? Retira. Na outra perna, retira?
Aquela Franzi 100? Franzi. Beleza, então o que a gente já sabe aqui? Ela tem um 5 de resposta motora, né? E a gente já descartou que ela tenha pelo menos grosseiramente algum déficit motor, né? Qual o próximo passo que eu faria nessa situação? Eu já iria para avaliação do reflexo de tronco. Se ela tivesse um Glasgow menor que 8, se entubaria? Depende, né? Aí o que a gente fala de proteger via aérea? Isso é muito relativo, né? O que é um paciente que protege via aérea? Paciente que deglute a saliva, e o paciente que não deglute saliva, ele vai estar com a saliva babando, né? Ou ele vai estar meio que com a respiração ruidosa, né? Exatamente. Isso é um paciente que não protege via aérea, independente do Glasgow. Se ele tem um Glasgow de 14 ou se ele tem um Glasgow de 3, eu vou entubar se ele não protege via aérea. Independente do Glasgow, né? Se o paciente tem um Glasgow menor do que 8, mas ele protege via aérea, não está caindo saliva, ele está deglutindo a saliva. Ou ele tem uma tosse eficaz, né? Você vê, ele tem uma tosse forte, né? A ponto de conseguir proteger a via aérea se alguma coisa cair lá dentro. Eu não entubo, mesmo se o Glasgow está abaixo de 8. O grande ponto do Glasgow, né, é que é óbvio, quanto menor, se o cara está 3, é muito provável que ele não esteja protegendo via aérea. Enquanto se ele está 13, 14, é provável que esteja. Mas não é dicotômico. Sempre que te derem uma coisa dicotômica na mão, pensa, por quê? Por que 8 e não 9? Por que 9 e não 7? Se a gente tem evidência é uma coisa, se a gente não tem, como é o caso dos pacientes clínicos, é outra, né? Exato. Boa, então... E aí, pode falar, desculpa. Não, protege via aérea, aparentemente. Você não vai testar reflexo de vômito, não pode fazer isso, porque se o paciente não proteger, você provou com uma broncoaspiração que ele vai broncoaspirar. E aparentemente protege, deglute secreção, tá com esse Glasgow. E aí? Aí agora eu vou examinar reflexos de tronco, né? O primeiro que eu vou olhar, eu vou jogar uma luz no olho da paciente e ver se eu tenho, se a pupila contrai. Consensual e direto. Beleza. Então, assim, pelo menos o mesencéfalo tá bom, né? Aí a gente vai para avaliar o córneo palpebral. Eu gosto de fazer isso pingando uma gota de soro fisiológico no... Presente bilateral. Tá? Lembrar que é para pingar na córnea, tá? E não na parte branca do olho. Para pingar na córnea, por isso que é o córneo palpebral. E tava ok. Beleza. Então, assim, a ponte também tá boa. E aí eu vou fazer o óculo cefálico nela, para ver se tem um bulbo tá integrado também. Normal. Tá íntegro, né? Beleza. E isso é uma coisa que parece, fala, nossa, quanto tempo? Isso durou cerca de 2,5 segundos. É bem rápido, tá? E com isso eu descarto que tem alguma desgraça no sistema nervoso central que esteja causando esse rebaixamento ou mesmo essa hipotensão, né? Um HSA, um subdural. Um AVC de tronco, né? Ou um AVC gigante que esteja causando uma herniação, né? Desgraças, né? Beleza, então o neurológico tá bom, eu vou pro hemodinâmico, né? Aí, o que eu vou ver na hemodinâmica? É lógico que eu vou ver a escuta, com foco em ver se tem algum sopro de insuficiência absurdo. Não vou ficar vendo se tem B3 e B4, eu vou ver se tem algum sopro de insuficiência absurdo. Eu vou ver a escuta bilateral, ápice, base, né, para ver se está crepitando, para ver se tem, ou, mais importante, se não está crepitando, né, e se é simétrico. Né. Então vamos lá, ausculta, nenhum sopro bizarro, ausculta pulmonar, muito difícil, ela não colabora, sucrilha, né, que a gente tem no PS. Espeto-bique, ela não colabora, ela está com a respiração meio superficial, assim, meio taquipneica, barulheira. Beleza. Não conseguiu tirar muito dado aí da ausculta. Aí eu vou ver extremidades, tá? E assim, apesar de estar quentinho, não dizer que ele necessariamente está bem perfundido a microhemodinâmica, se ele está gelado pra caramba, isso é uma coisa que me preocupa dele estar mal perfundido. Então, extremidades estão quentes. Frias. Tem tempo de enchimento super prolongado. Beleza. Isso já me leva a pensar talvez em alguma coisa que está causando baixo débito, né? Pernas também, do mesmo jeito. Livedão no joelho. Beleza. E com cuidado, só que eu vi uma vez uma especialista em IC falando que ela gosta de examinar mais proximal a temperatura. É interessante isso, né? Sim. Pra gente não se ancorar também. Tá frio, tá quente, essa é a nossa avaliação hemodinâmica, né? Isso é importante, né? E, cara, tem uma coisa que parece bobeira, mas que é verdade se você costuma pegar a mão de paciente com choque cardiogênico. Ver se ele tá meio pastosinho, assim, a pele. Se a pele tá meio fria e úmida, velho,
Isso normalmente me preocupa. Ao passo que se a pele tá quente e seca, eu fico um pouco mais tranquilo. Pastosinho. Meu caralho. Isso acontece, gente. Vocês, quando vocês pegarem um paciente desse jeito, cara, vocês vão entender o que eu tô falando, é uma sensação tátil. Boa, boa. E aí, podia ser pior, você podia ter falado meio salgadinho. Podia ser pior, mas e aí? E aí na perna eu vou ver se tem empastamento de panturrilhas. Nada. Tá, a perna como é que tá? Tá muito Aquela adenciada? perninha de idoso, pelinha bem frágil, tíbia maior que palpável, panturrilha. joelho maior que panturrilha Beleza. e livedão. Aí eu vou pro abdômen, né? E aí o abdômen eu quero ver, basicamente, se eu tenho também uma desgraça. Ou seja, descompressão brusca positiva, sinal de peritonite. Nada, isso já me deixa mais tranquilo, né? Passando disso, né, a gente parece que está diante de um paciente que está com choque, parece estar com débito reduzido, mas eu só vou ter certeza com ultrassom, não tem jeito. Então, qual é a minha ideia agora? Eu tenho um ultrassom disponível? Tem, mas eu não vou te dar por hora, porque eu acho que boa parte das pessoas não tem. Beleza, então agora eu não tenho ultrassom. Foi buscar. Beleza. Pode ser que demore 1 hora. A gente está no choque AE. Então, primeira coisa lá no Moved, né, no E de exames, né, eu vou pedir um eletro e um raio-x. Taquicardia sinusal, raio-x já vem. Beleza. Por que eu quero um eletro? Primeiro, mais uma vez, ver desgraças, né? Ver se eu tenho um supra. E às vezes o paciente idoso pode estar ruinheira a esclarecer e é um supra no eletro, né? Então isso é importante da gente saber. Então o eletro não parece ter nenhuma desgraça. Não vou entrar no mérito se tem sobrecarga de VD ou não, tá? Porque eu acho que isso daí, gente, é muito mais teórico do que vai mudar sua conduta ali na hora, tá? Uhum. E taquicardia sinusal é uma coisa que também pode acontecer no TEP, por exemplo, tá? Beleza. Eu vou pedir um raio-x de tórax, não sei se ele já está chegando, mas os exames de sangue, eu vou pedir, gente, tudo. Eu vou pedir um hemograma, para ver se não tem uma anemia ou uma plaquetopenia. A plaquetopenia pode ser disfunção orgânica, ver se não tem um leuco de 30 mil, né? Eu vou pedir uma função renal, né? Ureia e creatinina. Disfunção, né? Vai vir com disfunção. Não, digo, você vai procurar disfunção, vou procurar né? disfunção orgânica, né? Então, função renal, eletrólise, eu vou pedir função hepática, né? INR, bilirrubinas. Eu vou pedir uma gaso arterial, que eu acho que vai ser super importante com lactato, para ver se tem uma acidose, para ver se não tem, se tem lactato alto. Você espera que venha o que nessa gase? Eu espero que venha uma não o que você está torcendo. Eu acho que vai vir... o que eu acho que eu vou vir ou o que eu espero ver? O que você acha que vai vir? Eu acho que vai vir uma acidose metabólica com um NHP elevado por um lactato alto. Assim. Boa. E se o lactato vier baixo, eu vou olhar esse rim com carinho para ver se não vai vir estourado, né? Uma pergunta capciosa. Boa parte dos hospitais trabalha com protocolo sepsis. Perfeito. Essa paciente, por qualquer critério, seja NILS, MILS, SIRS, QuickSOFA, por qualquer critério, abriria protocolo sepsis. Sim. Né? Você está no hospital que não tem protocolo sepsis. O protocolo sou eu, é você que decide. Perfeito. Você entra com antibiótico agora, sim ou não? Se sim, qual? Se não, por quê? Tá. Eu não quero entrar no mérito de estudo, né? Mas, assim, o que a gente tem de evidência de que talvez o antibiótico precoce reduz a mortalidade é só no choque séptico. Isso que eu ia falar, pontuar bem claro aqui, pessoal. A gente não tem um diagnóstico, a gente tem um choque AE. O protocolo sepse não quer dizer que é sepse, é um choque AE. Aí eu tô perguntando se mesmo antes do diagnóstico, Zófilo entraria com antibiótico ou não. Aí o que eu faria nessa situação? Eu sei que o choque séptico, atrasar antibiótico, pode aumentar a mortalidade. Mas, se a gente for bem rigoroso na análise dos estudos, isso não é na primeira hora. Então, isso eu quero que já falar com vocês. Apesar do guideline do Surviving Sepsis falar que se você acha que tem uma alta chance de ser choque séptico, que é para entrar até 1 hora, isso não é tão verdade assim. Tá? Isso não é tão claro. Preto no branco. Não quer dizer que é mentira, só quer dizer que é mentira. Né? Mas também eu não preciso ter tanta pressa assim. Né? Se eu tenho um eco na minha instituição, eu entraria com antibiótico imediatamente se eu pego um eco, bato e tenho um débito alto. Choque com débito aumentado só pode ser choque distributivo. Qual o maior choque distributivo de todos? É insuficiência adrenal? Neurogênico? Não é sepsis. E aí, débito alto, cara, antibiótico. Porque aí eu também não preciso atrasar, se eu acho que é sepse, só de zoeira. Mas entendeu? você não tem o eco. Mas eu não tenho. E aí o que eu faria nessa situação? Eu vou primeiro esperar chegar o raio-x,
Tá? Tem uma puta pneumonia. Eu vou ficar em dúvida? Eu não vou, cara. Eu vou começar antibiótico na hora. Eles foram buscar o cara do raio-x, mas Não sabemos. não sabemos que horas vai chegar. Tá, Aqui hospital, o cara tá na passagem de plantão e tal. tá. Ainda estamos no Moved, tá? Lembrando que tem poucos Passou minutos que essa 5 paciente minutos. Chegou. Exatamente. 10 Tá? minutos, vai. Já fizemos o eletro, o raio-x está chegando, mandamos os exames. Não veio os exames ainda, mas se o eletro estava normal, eu sei que mesmo que tenha disfunção renal, não tem potássio de 8, tô tranquilo, porque a onda T não está piccolada, né? Eu vou pro D de dispositivos e eu vou pedir para separar material de central e material de PI, tá? Foi Acabei buscar. de fazer o Moved, o amplo, examinei a paciente. Resolveu a hemodinâmica? Não. Tá, porque assim, se a hemodinâmica tivesse resolvido, eu teria menos pressa ainda para tomar essa decisão do antibiótico. 6,3 de PA ainda. 6,3 de PA ainda. Cara, sendo muito honesto, nesse momento eu vou ligar a noradrenalina, correu 500 ml, beleza. Eu não tenho eco, cara, eu vou correr mais 500 ml. Por quê? Não teve nenhum estudo desse que avaliou esse tipo de paciente que tenha feito menos de 1 litro de volume antes de incluir o paciente no estudo. Então, cara, eu botaria mais 500 ml de volume, eu ligaria a droga vasoativa e, sinceramente, qual o problema do antibiótico? O problema do antibiótico não é você fazer esse antibiótico nesse momento que eu não sei. Não tem problema fazer antibiótico. O problema é você fazer qualquer antibiótico e o problema é você depois não tirar o antibiótico se você achar outra causa. Então, eu não vou ficar... Lembrando que a gente está agora nesse atendimento inicial. Cara, eu faria antibiótico para o seu paciente, tá? Eu também. Eu Sem acho que eu faria com menos 10 estresse. É isso que eu ia te falar. Eu acho que não tem estresse de começar antibiótico. A primeira de dose, ninguém vai ser julgado por ela. Exato. A segunda, a terceira e a 10ª que é o problema, né? Exato. O que eu acho só? Eu acho que você tem que fazer antibiótico pensando em alguma coisa, né? Faria o quê? Cara, o bom e velho ceftriaxone. Ceftriaxone, assim, ponto, cara. Você acha que a parte respiratória incomodou bastante? Ela está precisando de uma máscara não reinalante ainda assim, não está saturando 100%, está saturando um pouco menos. Nesse caso, talvez eu acrescentaria uma cobertura pré-típico, né? Talvez eu acrescentaria, por exemplo, uma ácido, uma clátro, né? Acho que eu você vai também. fazer Oselta? Cara, essa paciente eu não sei nem se ela deglute para tomar comprimido. Calma, entendeu? O Oselta já é outra história, né? Mas eu acho que eu faria com certeza um ceftriaxone e uma clátro nessa paciente que parecia que a parte respiratória é um possível foco, né? E que tem fator de risco. Eu também, não tenho a menor dúvida. Agora imagina que chegar essa paciente em ar ambiente confortável, não tá taquipneica, cara, não tem por que fazer seclare. Talvez uma CEF, Talvez né? só uma CEF, porque aí você vai cobrir urina, vai Urina, cobrir barriga. Penso assim também, que bom. Porque, sim, faria antibiótico. Cara, se amanhã o cara que tá... Eu sou intensivista, mas o cara lá da UTI vai ficar cornetando, reclamando, paciência, cara. Médico do dia seguinte. Você fez antibiótico, você tinha um choque, você não sabia que era, totalmente justo. Depois vem a cultura negativa, cara, beleza. Depois Ou vem um tepão Ou vem um maciço. tepão, entendeu? Cara, se depois você veio o ultrassom, veio um TEP, cara, tira o antibiótico também, né? Você não vai tratar vou tratar tudo Os dois. ao mesmo tempo. E me diz uma coisa, você faria quanto de CEF? 1 ou 2 gramas? Cara, sinceramente, faria 1 grama. Eu deixaria 1 grama de 12 em 12. Eu acho que isso não vai ser o que vai fazer diferença também. Show curiosidade só. Você pode ser um ou outro. Ah, eu quero fazer 2 gramas, tá errado? Não. Quero fazer 1 grama, tá errado? Não. Às vezes Não eu faz. gosto do 2 por questões administrativas mesmo. Eu faço porque às vezes você tá no PS, você põe aquele ceftriaxone agora. Às vezes depois esquece, mesmo no contexto de infecção. Por isso que eu falo 2 gramas, cara, eu garanti 24 Cara, horas isso é da aqui. nossa realidade da HC, inclusive, né, gente? Quando você tá num lugar que você acha que tem uma grande chance de ela ganhar o ceftriaxone agora e o próximo ser no dia seguinte, se alguém lembrar, realmente, cara, 2 gramas você já resolve esse de primeiro dia. Questão puramente Street Medical Journal, né? Street Medical Journal. Boa. Fechou. Então voltou, você fez toda a sua avaliação, você tem um choque AE. Eu tô ficando baixinho, peraí. Aí agora eu vou ser bonzinho, chegou seu ultrassom, antes do raio-x. Beleza. O que você quer saber? A primeira coisa que eu vou fazer, eu não vou olhar o pulmão ainda, cara, eu vou direto no coração. Eu quero saber 2 coisas. Primeiro, débito cardíaco. O que você quer saber? Eu quero saber quanto tá o débito cardíaco, se tá alto. Tá, não, mas eu quero que você me peça dados objetivos para eu te dar. Eu não vou te dar um número, porque senão a gente vai pular etapas. Perfeito. A primeira coisa que eu vou fazer, gente, eu tenho uma ordem na minha cardiografia. Primeiro eu vou aqui na janela para externar longo. O que eu quero ver aqui? Se o VE bate bem,
ou bate mal, ponto. Isso tem derrame pericárdio. Parece bater bem. Parece bater bem. Isso é meio ruim de falar, mas assim, ele bate bem até demais? Tipo assim, ele tá hiperdinâmico? Eu não vou te dar essa resposta, vou te falar por quê. Você conseguiria ver, mas se eu te der uma resposta, vai virar dicotômico. Sim, tá, beleza. Bate mas bem. tá batendo bem, parece bater bem. O VD bate bem? Parece bater bem também. Beleza. Pontua pro pessoal por que é importante essa questão do bar. Parece uma coisa meio mística, né? Mas muitas vezes é subjetivo mesmo, né? Sim, sim. Assim, gente, eu acho que as coisas grosseiras são importantes. O VE tá parado, batendo muito mal, é lógico que eu vou checar o débito para ver se tá baixo, mas até que se for o contrário, essa deve ser a causa. O VE bate bem até demais, lá Kissing Walls, só sobra duas possibilidades. Ou ele tá hipovolêmico, né, e chega pouco sangue no VE, por isso que ele tá batendo seco, ou a pós-carga tá tão baixa que ele esvazia todo, né, e aí o débito cardíaco também vai te dizer a resposta, né, se é hipovolêmico ou se é choque séptico. É basicamente assim, a gente tem uma situação de choque. Isso. O coração ou vai estar tentando compensar, ou ele vai estar paradoxalmente ruim, que é porque ele é o culpado. Exato. Acho que é meio que isso. Então, parece bater bem. E aí? E aí, nesse momento, quando o paciente está tranquilo, cara, eu vou lá, mexo curto, vejo a disfunção segmentar, vejo a coisa toda. Quando o bicho está pegando, eu vou para 4 câmaras que eu quero ver o VTI. Né? Aqui eu já peguei o diâmetro da via de saída do VE, né, nesse primeiro corte, no parastanal Shlom. Eu vou para os 5 câmaras para ver o VTI do paciente e poder calcular o débito. O VTI está 21. O VTI está 21. Gente, isso é um VTI muito alto, tá? Então, assim, eu não preciso nem parar para ver a frequência para calcular o débito, para saber que o débito está alto com o VTI de 21. E a única causa de choque com um débito alto é o choque séptico. Então, essa paciente está com choque séptico. Ah, mas o VE estava ruim. Cara, o VTI está alto, é choque séptico. O paciente que tem IC, que tem disfunção, ele também tem direito de estar séptico. Né? Nesse caso, ele está vasodilatando com sepse, né? Por isso que o débito está bom. Mas, assim, nossa paciente não parecia ter o VE ruim, né, no eixo longo, e ela está com VTI de 21, a gente está diante de um choque séptico. E uma coisa bacana, porque eu acho que, assim, quem começa a fazer ultrassom consegue facilmente pegar uma janela para externar o eixo longo e ter a avaliação subjetiva. O VTI, acho que já é um passo seguinte. Sim. Se a pessoa pega e olha, o VE é bom, batendo bem... Talvez, não sei pegar o VTI, tudo bem, já ajudou pra caramba ver que o coração tá bom, né? Sim, cara, se o VE bate bem, sobra mais hipovolêmico e séptico. Show. Então é isso, o VE tá bom, VTI se ele bate alto. mal, não significa que seja cardiogênico, né? Porque pode estar com débito alto. Mas assim, se o VE bate bem, sobra hipovolêmico e séptico. E aí, o que mais? Bom, e aí, nesse momento, a gente sabe que ele tem um choque séptico, a gente ainda não sabe o foco. Também mais uma questão de epidemiologia, né? Pulmão e toco, né? Pneumonia e infecção urinária, paciente idoso. Lógico, no exame, se tiver um pé que está saindo pus, beleza, pode ser um foco, mas assim, pulmão e urina são os principais, né? E ainda mais que a gente fez o exame abdominal, não estava com dor. Então eu vou pegar o ultrassom e vou tentar passar no pulmão do paciente. Lógico, né? Ainda não chegou o raio-x, né? O ultrassom veio antes, então eu vou dar uma olhadinha se não tem pneumotórax, para não comer lung sliding presente, né? E tem linha B. Beleza, tem linha B. Eu já olhei, quando eu fiz o apical, né? Eu já vi se o VD era mais do que o VE, não parecia ser o caso, e daria débito baixo, né? Se fosse um TEP. O VE tá maior que o VD. E é importante, gente, nessas linhas B, a gente dá uma olhadinha se é uma linha B, que parece, isso é difícil, né? Mas se é uma linha B que está partindo de uma pleura irregular, ou seja, uma linha B mais inflamatória, pneumonia, ou se é uma linha B que está partindo de uma pleura lisa, e aí pode ser água, entendeu? Você ia avaliar isso, você só viu que tinha linha B dos dois lados, você ia avaliar isso, o cara do raio-x chegou meio mal-humorado e falou, posso fazer o raio-x? Ah, faz essa porra. Fez o raio-x e veio uma mega pneumonia lobar de um lado e com infiltrado do outro lado. Beleza, então assim, parece que esse é o nosso foco pneumonia, né? Estamos com o ultrassom na mão, dá uma olhadinha se tem derrame, lógico. Inclusive, a lobar foi do lado direito, tá, inferior, e é isso. Tá bom. E tem derrame? Mínimo. Tá. Gente, né, esse negócio de pulsionar derrame acima de 1 centímetro não existe, cara. Eu vou pulsionar derrame quando ele é absurdo, a ponto de justificar o risco de meter uma agulha lá. Então... Funcionável, né? Quando é realmente muito funcionável.
tá? Então, nesse momento, a gente acha que é uma pneumonia, não parece ser uma pneumonia complicada, com choque séptico. E um derrame não funcionável. Derrame não funcionável, né? A gente já entrou com ceftriaxone. Vai botar claro ou não vai? Tá com cara de típico, tá com cara de atípico. Cara, isso não existe radiologicamente diferenciar se é um pneumococco, se é um atípico. Eu botaria ceftriaxone, claritromicina ou azitromicina, tanto faz. Uma dúvida aqui, que talvez seja até polêmico e que não tenha resposta, mas curiosidade do que você faria. 2. Ela mora em casa de repouso. Faria taso? Cobriria multigerme resistente? 2. Lobo inferior direito. Cobriria alguma coisa de anaeróbio para broncoaspiração? Boa, isso é uma coisa bem interessante você ter falado. Primeiro, assim, eu não entraria com taso assim, mesmo sendo casa de repouso, tá? Porque eu acho que isso pode gerar vários problemas, não só vai aumentar a resistência no hospital, mas pro paciente, pro próprio paciente é ruim, né? Porque isso vai induzir resistência nele. Ele pode ter uma diarreia pelo taso assim, ele pode ter daqui a pouco um Clostridium, e você pode causar problemas. Então, assim, ceftriaxone, claro, ele veio da comunidade. E queimou uma linha, né? Isso que você falou é muito importante, porque às vezes a gente pensa, a gente assim, foda-se que vai ter resistência ao meu paciente. Não, a gente está pensando nele. Né? Então, vira uma bola de neve se você começa a dar antibiótico de amplo espectro para uma coisa que talvez não seja necessário, tá? Então, com certeza, não daria taso. Em relação à segunda pergunta, né? Qual era mesmo se cobria anaeróbio, né? Gente, isso é uma coisa muito importante de falar. Ceftriaxone sozinho cobre anaeróbico de boca. Então, assim, pode ter aspirado. Beleza, ele aspirou da onde? Da boca, não foi? Então, ou do estômago. Cara, ceftriaxone sozinho cobre anaeróbico de boca. Então, a gente não precisa entrar com clinda, entrar com metronidazol, se a gente quer cobrir anaeróbico que veio da boca. E não tem dente podre, não tem empiema, não tem pneumonia necrosante. E uma coisa que... Então, em resumo, cefclaritro mesmo. Cefclaritro mesmo. Uma coisa que a gente esqueceu de comentar que ficou implícito, mas eu acho que é muito bom frisar. Lá nos exames, já foi cultura, né? Já foi cultura, gente. A gente esqueceu. E aí você coletaria cultura do quê? Cara, eu coleto cultura dos focos suspeitos. Sempre hemo. Tipo, 2 pares de um lado, 2 pares do outro. Por que você vai coletar 2? Vão reclamar, fazer 2 punções. Porque é o seguinte, se vier um coco gram positivo, né, em uma amostra, e eu coletei tudo do mesmo lugar, eu não vou saber se é contaminação, até sair qual é o bicho, né? Mas se veio gram positivo de um lado, gram positivo do outro, cara, é porque tá rolando gram positivo no sangue. Né? Então, assim, é importante colher a hemocultura de 2 sítios diferentes para você descartar que possa vir positivo por contaminação, né? E se você acha que é pulmão, eu colheria pulmão. Cara, o escarro que o paciente puxa cóspico não tem tanta validade para gente, né? Se ela fosse entubada, sem dúvida, secreção traqueal. Vou coletar urina? Cara, eu não coletaria urina dessa paciente. Porque se eu acho que o foco não é urinário, se eu tenho um foco na mão que é pulmão, o que eu vou depois fazer com essa urina? Ela só vai me dar dor de cabeça se vier positiva, né? Se alguém coletou urina, né, veio positiva, eu ficaria bem tranquilo de não tratar. Mas isso geraria um desconforto porque ia ter gente querendo cobrir. E é diferente do cara que não tinha um foco definido também, se né? Se o cara não tivesse foco definido, eu colheria tudo. Entubou, choque aí, não tenho nada. Secreção traqueal, urina, sangue, mas quando eu tenho foco, eu vou colher sangue e o foco suspeito. Né? Perfeito. Aí, nesse caso respiratório, talvez painel viral também, do swab de nariz. Show, isso a gente sempre esquece. Excelente, então ela chegou chocada, você fez o sorinho, tal, exames, culturas, antibiótico, ultrassom, definiu que é séptico, raio-x, séptico de foco pulmonar. E agora? Ela ainda está chocadora. Isso que eu ia falar. Ela ainda está chocada. Eu vou entrar com a droga vasativa, né? Pode ser que ela responda rápido e a pressão normalize, mas se ela começa a não responder com a noradrenalina, lembrando que a gente ainda está no acesso periférico, né? Eu sou mais permissivo, eu não espero 0,5 de nora para, por exemplo, pensar em corticoide e vasopressina. Eu uso realmente aquele corte de 0,25 de nora para já entrar com corticoide, né? Tá aumentando drogas, chegando a 0,3, aí talvez eu já pense em vasopressina, para poupar coisa, para
poupar droga adrenérgica, que nessa paciente idosa pode causar FA. Show. Então, nora no periférico, importante. Nora no periférico. Se estiver subindo muito, passou de 0,3 micrograma quilo minuto, o Zebra não vai gostar do que eu vou falar, mas se a sua diluição for padrão, lá 4 ampolas em 250, é o ml hora sobre o peso. Fazer uma aproximada. A partir de 0,3 já entraria na vasopressina, no corticoide. Beleza, e ela estabilizou. E aí, só depois que ela estabilizasse, né, que eu passaria no central. Estabilizou, passou central. Sem pressa. Show. Mais uma vida salva. É nóis. Muito bom. Valeu. Temos mais um vencedor. Vinícius Offoli. Mensagens finais. Bom, mensagens finais. Não sei o que é choque hemoved ampla, examina o paciente. Né? Se o paciente está chocadinho, 60 e poucos de pressão, você não tem essa pressa de volume na hora, não sei o quê. Se o paciente está chocadaço, gente, corre o volume, corre na hora, vai pelas coisas mais prevalentes até você entender o que houve. Interessante nessa diferenciação, né? Exato. É aquela coisa de você pesar potencial benefício com potencial risco, né? Total. Show. E não fiquem se estressando tanto de dar antibiótico na emergência, né? Na dúvida, pode dar. Só direciona para o foco que você acha e não tem problema se depois você achar outro diagnóstico e suspender.